Vamos lá, não tem tempo a perder. A nossa aula hoje é como não ser multado. O problema é que existem por aí, pelo menos, 3 tipos diferentes de radares. Mas tá tudo bem porque aqui nós vamos ver, os 3. Radar fixo. Esse camarada aqui é o nosso primeiro tipo de radar. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele na sua vida. Você estava sentado no carro e de repente o GPS lá na frente gritou: radar fixo se aproximando a 500 metros. Pois é, na verdade quem está se aproximando é você do radar e não ele de você. Por quê? Porque ele está fixo, ele não vai andar. Ô professor, nem que eu tente fazer ele andar, eu motivo ele, não vai andar, tá fixo. Pô, mas eu dou um chute nele, ele vai correr atrás de mim? De jeito nenhum, tá fixo. Isso que faz dele um radar fixo. Só que ele não deveria nem ser chamado de radar, olha pra cá. Ele não funciona como radar, você já vai ver. O problema é que o brasileiro gosta de dar nome errado pra tudo. Começa lá no biscoito e bolacha, coisa de português. E tá errado também, não é um radar. Mas a gente vai chamar de radar aqui nesse vídeo porque é um termo popular, ok? Então partiu ver como essa belezinha aqui funciona? Os radares fixos, eles são um conjunto de pelo menos 4 coisas. Olha pro desenho. Nós temos esse poste aqui de metal, uma câmera que fica presa nele, uma caixinha que, se você reparar, todo radar fixo tem, que é dentro dela que fica o computador. Você já vai entender para que ele serve. E aqui embaixo, na rua, nós temos os sensores. No Brasil, quando não tem o poste de ferro, eles penduram em árvore mesmo, igual um soldado camuflado no Vietnã, porque o Brasil não é para iniciantes. É importante você entender como esse carinha aqui funciona. A gente vai enganar ele, então presta atenção no cara. Os radares, eu falei para você que eles têm sensores. Então olha para o meu desenho. Aqui é o chão, o asfalto, por onde seu carro vai passar. E no chão que estão os sensores. São essas linhas aqui, tá vendo? Normalmente os radares eles trabalham com 3 sensores e você até consegue ver eles a olho nu. Na próxima vez que você passar por um radar, repara no chão. Você vai ver que tem umas marcações no asfalto. É ali que estão os sensores. E normalmente são 3. Então eu desenhei essas 3 aqui. E quando o seu carro passar por aqui, ele vai criar uma perturbação nessa região aqui. Por quê? Porque existe uma coisa que esses sensores vão criar chamada campo magnético. E aí a gente vai precisar lembrar lá da física que você aprendeu na escola. Se você ainda não aprendeu, tá tudo bem, eu vou falar para você aqui o que é um campo magnético. A física vai dizer que é uma região por onde existe uma força, e essa força ela tem aqui uma direção, um sentido. Então eu vou desenhar aí setinhas para indicar para você qual a direção que ela está indo. E ela vai exercer um fenômeno sobre as coisas que estiverem aqui. Mas ela não é visível, totalmente invisível. Só que quando o seu carro passar aqui, por ele ser feito de um material ferromagnético, os metais que compõem seu carro, eles vão reagir com esse campo magnético aqui. E ele vai causar uma perturbação, lembra que eu falei aqui, ó? Então pronto, os sensores vão perceber que o campo magnético também é alterado, tá diferentão, porque seu carro está por cima dele. E vão acusar aqui, para o computador do radar. Então ele vai ficar esperto. Opa, tem alguém passando por aqui, tem um objeto aqui. É você, no seu carro, na sua moto, no seu caminhão, que seja. Tá passando. Outra forma de você ver isso aqui é você imaginar comigo numa fumaça. É como se alguém estivesse fazendo um churrascão aqui perto da rua e um objeto estivesse passando no meio daquela fumaça. Vai bagunçar ela toda, você concorda comigo? É exatamente isso. A diferença é que com o campo magnético, toda vez que um veículo passa com a rodinha aqui, ele avisa que está perturbando o campo magnético aqui para o computador. E ele vai passar com a rodinha nesse segundo sensor e vai avisar também. E o computador vai ver o tempo que ele avisou aqui e avisou aqui. E ele tem como calcular esse intervalo de tempo. Você está entendendo? E além disso, ele também sabe a distância que existe entre essa linha e essa linha daqui. Opa, ele tem a distância e ele tem o tempo. Então ele consegue calcular a velocidade. E é assim que ele descobre se você está ultrapassando a velocidade limite permitida aqui. E se você estiver ultrapassando, ele congela a imagem e envia aquela imagem para uma central. E depois disso vai chegar a notificação aí que vai virar tua multa. É assim que funciona. E aí tem esse terceiro sensor aqui, né, que você está olhando, tem uma terceira faixa, olha só aqui. Essa faixa é um terceiro sensor, sim. Ele serve para conferir se essa medição que o computador fez está certa. Vai que o computador está maluco, vai que é revolução aqui das máquinas. Então, ele confere se você realmente passou acima da velocidade permitida com esse terceiro sensor. Ele é bonzinho, né? Mas a gente não é não, a gente é ruim e a gente vai enganar ele.
Caramba, que assunto complexo! Pois é sim. Mas tá tudo bem, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e me encontra aqui de novo pra gente continuar. Porque isso aqui é bem importante, isso aqui pode cair na sua prova, lá na escola, na faculdade, num concurso que você for fazer. E tem como enganar isso? Tem sim. Se você tiver uma moto, é até mais fácil, tá? Você simplesmente vai passar fora do sensor. Como esses sensores eles ficam de um lado para o outro da rua, se você pegar uma moto e passar por fora dele, o sensor não vai reconhecer, o computador não vai calcular nada, né? E você vai escapar dele aqui. Mas a maioria dos motoqueiros já faz isso, tá? Eu tô chovendo no molhado aqui para todo mundo aprender. Agora, para os carros é outra história. A gente viu aqui que quando o carro ele passa pelo campo magnético, ele vai desativar o campo magnético e ativar de novo. E é nisso que a gente vai trabalhar. Ah, então quer dizer que se o carro não desativar o campo magnético, o radar não tem como saber que ele está passando ali. Então é só o campo magnético ficar sempre ativo? É isso daí. Nós vamos criar outro campo magnético, bem aqui. E como que se cria um campo magnético? Ah, eu sei, é com um ímã. Talvez. Mas existe uma coisa muito melhor, e ela está aqui. Esse objeto, meus senhores, caso você não saiba, é uma espira. Espira. Nome feio, né? Sim, mas engole, é a vida. Uma espira é um fio elétrico condutor e ele foi contorcido nesse formato aqui. Então a eletricidade, olha só, ela vai percorrer ele fazendo curva. É energia fazendo drift, exatamente. E esse movimento rotatório, ele é responsável por criar, olha para cá, um campo magnético. É fantástico isso. De onde você tirou isso? Vozes da minha cabeça. Tô zoando, é física. E esse campo magnético ele tem uma direção. Às vezes ele é para fora, às vezes, ele é para dentro dessa curva aqui. Isso vai depender de alguns conceitos, algumas particularidades lá da física. Então, se você estiver interessado, dá uma olhadinha num vídeo sobre campos magnéticos em espiras, que vai te explicar muito bem. Isso aqui é mais um resumão para você entender o que a gente vai fazer no teu carro. E você vai pegar essa espira e vai enfiar ela no seu carro, aqui na mala. Coloca ela lá dentro e faz passar a eletricidade por ela. Simples, pega uma bateria, 2 cabos, polo negativo, polo positivo, conecta um de cada lado aqui, tá vendo? E a eletricidade vai estar passando tranquilamente. Pronto! Você acabou de criar um campo magnético dentro do teu carro. Então, quando você passar pelo campo magnético do radar, o campo magnético da mala do seu carro vai confundir os sensores. Eles vão pensar que o campo magnético está sempre ativado. Ou seja, se não desativa, o computador não reconhece quando o tempo, que desativou. Porque ele sempre vai estar ativo, graças ao seu campo magnético aqui, espertão. Então o radar ele não vai entender quando foi desativado, quando foi ativado e não vai poder calcular. Para ele, é como se o campo magnético sempre tivesse ativo. Então, ninguém passou por ali, não teve objeto passando por ali. Seu carro, ele passou invisível. Gostou? É assim que você engana ele. O segundo radar é o estático. Ele costuma ser uma câmera colocada sobre um tripé ou sobre outro veículo e fica por aí pelas estradas brasileiras aleatoriamente e o brasileiro que se lasque para encontrar onde esse cara aqui está. Ele funciona assim. O radar envia um sinal de micro-onda em direção ao asfalto. Quando um veículo passa por esse sinal, ele causa uma interferência no sinal. E quando o veículo deixa essa região, o sinal volta ao normal. Pera, então o radar ele consegue saber o tempo que eu causei interferência? Ele sabe sim. E é com esse tempo que ele consegue calcular a tua velocidade. E se você tiver com a velocidade acima do permitido, ele tira a sua foto e você toma. O radar estático, ele consegue monitorar até 1, 2, 3 pistas, 3 faixas de trânsito aqui, ao mesmo tempo. Mas esse safado aqui, ele só consegue tirar uma foto por vez. Então você já deve estar maquinando aí com o seu cérebro de brasileiro que se tiver um carro aqui e os dois estiverem acima da velocidade, só um toma multa. É isso. E eu acho que isso não vale a pena. Se você estiver pensando nisso, não vale. Esquece. Porque se você for esse carro daqui, você tem 50% de chance de ser multado. É burro. Então eu pensei assim, o radar não envia micro-onda? Beleza, vamos enviar micro-onda também.
O micro-ondas que tem na cozinha, ele também usa micro-ondas, igual ao radar. Você só precisa encontrar um mecânico ideal para instalar um micro-ondas dentro do teu carro. Pelo preço certo, esses caras fazem tudo. O mecânico vai ter que instalar o micro-ondas dentro do carro. Aqui no desenho está do lado de fora, mas na prática ele vai ficar lá dentro. Você vai conseguir fechar o capô. Além disso, o mecânico tem que instalar um botãozinho aqui perto do volante, para você de dentro do carro conseguir ligar o micro-ondas. Ah, para! Micro-ondas só funciona em cozinha. Ué, fogão também só funciona em cozinha e os caras criaram carro a gás. Na hora que o carro passar pelo radar, olha pro carro, o micro-ondas vai estar ligado lá dentro, jogando micro-ondas. A micro-onda do radar vai encontrar a micro-onda do micro-ondas. E ela vai alimentar uma outra. Então a micro-onda do radar não vai sofrer interferência. Lembra que eu falei que ele só funciona quando sofre interferência para calcular? Se não tiver interferência, não tem cálculo, sem multa. E se for moto, tá tudo certo. Olha aqui onde vai ficar o micro-ondas. Ah, mas se ele for entregador, vai guardar o lanche aonde? No micro-ondas. Se a pizza chegar fria, até dá uma esquentada. O último radar é esse daqui, radar portátil. O negócio é uma pistola, ele precisa de um agente de trânsito para ficar segurando e apontando na direção dos veículos. Eu duvido que usem isso aqui no Rio de Janeiro, por motivos óbvios. Ele funciona usando uma coisa chamada efeito Doppler. O efeito Doppler é algo muito comum no dia a dia. Aqui tem um carinha na frente da ambulância e um carinha atrás dela. A ambulância tem a sirene, que emite ondas de som, que são mais ou menos assim. Isso quando ela está parada. Só que a ambulância está em movimento, olha só. E por causa disso, essas ondas de som também estão se movendo. Para esse primeiro carinha, a ambulância está se aproximando. Para esse segundo carinha, a ambulância está se afastando. E olha o que acontece. Quando ela se aproxima, essas ondas de som parecem estar mais próximas, mais rápidas. E isso faz com que o som ele fique mais agudo para esse primeiro carinha. Para o segundo carinha, a ambulância está se afastando. Então as ondas é como se elas estivessem mais distantes e isso deixa o som mais grave para ele. Isso aqui é uma coisa que você pode até testar a qualquer momento. Você vai no meio da rua, deixa passar por você um veículo barulhento, uma ambulância, um carro buzinando, um motoqueiro desse aí com micro-ondas atrás da moto. E você vai ver que o som ele fica realmente diferente. Enquanto ele está vindo para você, fica mais agudo, e quando ele se afasta de você, fica mais grave. Funciona, a física está em dia. O radar pistola, ele usa a mesma coisa. De dentro desse radar vai sair uma onda de rádio. Quando essa onda encontrar um veículo, um carro, uma moto, que eu representei por esse círculo aqui, essa onda vai ser refletida. É assim que funciona. E quando ela for refletida, olha a diferença. Isso aqui que mudou, que você está percebendo, é a frequência. É esse negócio, se ela foi com essa frequência aqui, mesmo que você não saiba o que é frequência, olha a diferença desse desenho para esse daqui. Notou? É isso aqui, essa alteração. E a pistola radar, ela consegue calcular com essa alteração a velocidade do carro, safada. Porém, e se o carro buzinar? Apertar a buzina. O som da buzina também são ondas de som. E a onda da pistola tá vindo aqui, ó. Uma onda encontra a outra. Olha o que a gente vai ter. A onda de rádio da pistola encontrando a onda de som do carro. Duas ondas no ar. Eu tenho certeza que uma quebra a outra e acabou. A onda da pistola não vai existir. Ela não vai chegar até você, ela não vai ser refletida e a pistola nunca vai saber a sua velocidade. É assim que você escapa de uma multa, feito um artista.